Olá, gente. Olá, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Aqui estamos nós. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live, nossa segunda super live, né? Nossa segunda noite de recomeço, que nós estamos recomeçando, né? Então, nós estamos aqui para fazer nossa segunda live, e amanhã a nossa terceira e última super live. E a gente vai continuando fazer durante a semana, né? Então sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos aqui. E muito obrigada pelos elogios sobre a live de ontem, né? A gente recebeu muitas mensagens, as pessoas dizendo que gostaram bastante da live, que essa coisa de falar sem responder muita coisa foi bem legal para é, dar uma continuidade no assunto. Então hoje a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa, tá? Então eu prometi a vocês que hoje a gente falaria sobre jejum intermitente. Então hoje eu vou falar bastante sobre o jejum intermitente. É um tema que a gente geralmente sempre tem dúvidas, sempre temos nossos medos, né? Nossos receios, embora a gente não devesse ter, mas a gente tem. Então hoje nós vamos falar sobre jejum intermitente, sobre alguns suplementos que a gente internet. Se cair de novo, gente, eu troco a internet, tá? Vocês desculpa porque voltou, gente. Pronto, botei no 4G que é melhor. Mengo foi de virada, viu, gente? Gente, eu não tava vendo o jogo, né? Eu tava treinando um pouquinho aqui, eu tô em São Paulo, tava treinando um pouquinho aqui no hotel. E aí eu subi para postar a foto, liguei a televisão, no momento que eu fui postar, fez o primeiro gol e logo depois fez o segundo. Então acho que o Flamengo estava esperando eu começar a assistir o jogo, que a torcida não escute isso, senão vão querer me matar, porque a gente quase perde, né? Mentira, foi muita coincidência, mas foi muito legal. Então a gente vai falar hoje sobre o jejum intermitente, né, gente? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. A gente vai falar hoje sobre o jejum intermitente, né? O jejum intermitente é um hábito absolutamente intrínseco na nossa veia, na nosso sangue, né? Porque nossos antepassados faziam o jejum intermitente. Se a gente for parar para pensar que na era do homem das cavernas não existia alimento disponível, né? Então eles comiam quando eles tinham alimentos e comiam até se fartar, depois eles dormiam, descansavam e logo em seguida eles tinham energia novamente para voltar a caçar novamente. E além de caçar, eles também tinham que fugir de animais, né, ferozes, então eles caçavam e eles também eram a caça, né? Então a gente tem que começar a entender e a lembrar de tudo isso para a gente perder realmente o medo do jejum intermitente, que muita gente ainda tem, sem fundamento nenhum, porque o jejum intermitente faz parte da nossa história, né? Então o nosso organismo ele vive basicamente em dois estados metabólicos. Ou ele está em jejum ou ele está alimentado. Quando o nosso corpo está alimentado, o nosso nível de insulina está alto, né? E com isso, tudo que a gente come, principalmente se a gente come carboidratos, é armazenado no nosso corpo, né? Porque a gente está comendo, o excesso vai ser armazenado, porque isso aí é fisiológico, né, gente? Então, a gente não. Nós temos o nosso mecanismo de sobrevivência, o nosso homem das cavernas, ele chegou até aqui, nós chegamos até aqui porque ele desenvolveu o mecanismo de armazenamento de gordura. Então, graças a esse mecanismo, ele nunca mais morreu de fome, de frio, não existia casa, não existia agasalho, não tinha comida disponível, né? Então, até ele desenvolver o mecanismo de armazenamento de gordura, os nossos antepassados eram extintos, sim. E aí a gente desenvolveu. O problema é que a gente desenvolveu os mecanismos de armazenamento de gordura e esses mecanismos, eles perduram até hoje. Porém, hoje a gente armazena muito e a gente gasta pouco, né? Então a gente promoveu um desbalanço metabólico
e realmente esse desbalanço causou essa epidemia de obesidade, de resistência à insulina, de hiperinsulinemia, de resistência à leptina, de hiperleptinemia e de pessoas doentes que a gente vê hoje por conta da obesidade. Então, isso daí... Gente, eu já tô no 4G, porque eu saí do Wi-Fi do hotel, então eu acho que agora não tá travando mais não. Dá uma olhadinha na internet de vocês, porque agora aqui tá fluindo bem. Travou no começo por causa do Wi-Fi, mas agora não tá travando mais não. Então, o que a gente precisa saber? O que a gente precisa saber é o seguinte... ninguém vai morrer em jejum, porque nós temos reservas. Nós temos reservas de minerais, nós temos reservas de eletrólitos, nós temos reservas de gordura. Quem não tem um pneuzinho aí armazenado para ser queimado e usado como fonte de energia quando fica sem se alimentar, né? Todo mundo tem suas reservas de gordura, ninguém vai morrer de fome, ninguém vai desmaiar. Então a gente precisa desfazer esses mitos, né? Esquecer esses mitos e entender que o jejum é uma coisa, é um processo natural. Os meus pacientes, quando eles vão ao consultório e eles perguntam se eles podem fazer jejum intermitente, como é que faz, eu falo para eles assim, vamos começar a fazer uma dieta low carb ou uma dieta cetogênica, vai se adaptando a esse estado de cetose, de muito baixo carboidrato, e com o tempo o jejum vai acontecendo de forma natural, porque você entra em cetose, a fome diminui assustadoramente, e com essa diminuição da fome, quando você percebe, você está pulando o café da manhã, quando você percebe, você está atrasando o almoço, quando você percebe, você está pulando o almoço, quando você menos percebe, você fez 24 horas de jejum. Então eu não acho, isso daí é uma opinião minha, eu respeito quem tem opinião contrária, os outros profissionais, né? Cada um tem a sua metodologia, né? Mas eu não acho que o jejum intermitente ele deva ser feito. Eu acho que a gente tem que permitir que o nosso corpo faça o jejum naturalmente, e ele consegue fazer isso de uma maneira assim orquestrada, né? O jejum ele vai progredindo semanalmente e olá, amor, amanhã estou aí de volta, saudade de vocês. E aí quando você menos percebe, você está fazendo 24 horas de jejum, né? Então isso daí são mitos que a gente precisa realmente se livrar. Uma coisa que precisa ficar muito clara para vocês, muitas pessoas vão discutir com vocês e vão questionar com vocês que o cérebro da gente precisa de glicose, que o corpo da gente precisa de glicose, né? Então vocês podem ficar tranquilos, porque ninguém vai ficar sem funcionamento cerebral por deficiência de glicose. Até porque quando a gente faz o jejum intermitente, o nosso corpo já está produzindo corpos cetônicos, né? Ele produz os corpos cetônicos, e hoje a gente sabe que os corpos cetônicos, mais ou menos no 4º dia de jejum intermitente, os corpos cetônicos, 75% deles já são responsáveis pela nutrição energética do nosso cérebro. E alguns trabalhos realmente já confirmam que o cérebro tem uma predileção pelos corpos cetônicos, principalmente pelo hidroxibutirato. Gente, se estiver travando, teve gente aí que falou que saiu e voltou, e aí parou de travar, porque aqui está funcionando ok, já normal. Então vocês não precisam ficarem preocupados com isso, e vocês também não precisam ficar preocupados porque o nosso fígado ele não deixa de produzir glicose. Então a gente produz glicose a partir de aminoácidos, né? Vocês já devem ter ouvido muita gente falar aí que a proteína vira glicose. Então, exatamente, o cérebro faz gliconeogênese, né, a partir de aminoácidos, né? Então a gente não deixa de
produzir corpos de produzir glicose. E essa glicose, sim, 25% da nutrição cerebral em cetose, no jejum intermitente, ela é de glicose, sim. A gente nunca disse que não, a gente nunca disse que o nosso corpo não precisa de glicose. O que a gente diz é, você não precisa ficar, olá Claudete, você não precisa ficar comendo carboidrato para que o seu corpo produza essa glicose. O seu corpo é capaz de produzir através de outras fontes. Então, gente, ninguém vai ficar aí desmaiar, deixar de raciocinar. Então, eu, por exemplo, hoje eu assisti a aula o dia inteiro. De manhã eu comi 3 ovinhos lá, cozidos na aula. Eu tô até agora sem comer. Eu vou jantar mais tarde, provavelmente eu vou comer um hambúrguer sem pão, mas eu tô aqui ótima conversando com vocês. A gente vai ter uma conversa bem legal hoje, porque a gente vai falar desse tema que eu acho maravilhoso, que é o jejum intermitente, né? E aí alguém me perguntou aí, uma ótima pergunta a respeito da massa magra. Então, alguns pontos você tem que ficar bem claro para você. O seu corpo vai pegar o glicogênio lá do músculo e vai usar. Gente, o glicogênio do músculo, uma vez lá dentro do músculo, ele não vai sair para repor nada que esteja faltando por deficiência de ingesta de carboidrato. O glicogênio do músculo é exclusivamente do músculo. A enzima que leva esse glicogênio lá para dentro não está para levá-lo para fora. Então, você não tem como fazer isso. Eu vou lá catar do músculo. Não vai. Você não vai catar do músculo e usar, porque o nosso organismo ele é muito inteligente e ele não vai lá catar do músculo se você tem seus flancos sobrando, se você tem seu culote sobrando, se você tem sua barriguinha sobrando, se você tem sua gordurinha do tríceps sobrando. O nosso corpo vai dispor dessa fonte de energia para usar como combustível para você que está em jejum intermitente, que está em cetose, enfim. Então você não precisa ficar preocupado. E aí vem um outro mito que alguém, eu acho que já perguntou aí a respeito do... mas já me falaram que o nosso corpo é igual uma fogueira, que se você parar de colocar combustível, ele vai parar de queimar. Gente, isso me dói no fundo da alma quando eu escuto. Porque você comparar um organismo tão inteligente, tão evoluído como o nosso, com uma fogueira que você precisa botar lenha, é uma coisa muito simplória, muito triste, muito ruim e diminui muito a inteligência do nosso organismo, né? Então, não, nada disso. Isso não acontece, você não desacelera o nosso metabolismo, até porque quando você está em jejum, as nossas catecolaminas, então a nossa adrenalina, a nossa noradrenalina, elas são aumentadas e elas são aumentadas desde a época dos nossos antepassados. Porque os nossos homens das cavernas, quando eles comiam e iam hibernar, dormir, né, que eles praticamente hibernavam, eles dormiam às vezes por 1, 2 dias, né? Eles precisavam ter catecolaminas, né, adrenalina, noradrenalina, para qualquer tipo de reação, seja para fugir de um animal feroz, seja para voltar a caçar novamente, seja para subir numa árvore, para descer de uma árvore. Então, de uma maneira muito inteligente, enquanto o nosso corpo permanece em jejum, do mesmo jeito ele fazia com o homem lá das cavernas, ele mantinha alto e mantém até hoje o nosso nível de catecolaminas, aumentando a nossa taxa metabólica basal em repouso. A nossa taxa metabólica basal é o quanto a gente está gastando em calorias em repouso. Porque mesmo dormindo, mesmo parado sem falar, mesmo estático, você precisa de energia, você gasta calorias porque você precisa bombear sangue para os órgãos, você precisa respirar, você precisa irrigar seus músculos, isso consome muita caloria. Então, para manter a nossa taxa metabólica ativa, o nosso corpo mantém sim as nossas taxas de adrenalina e noradrenalina elevadas. Então, o nosso metabolismo não fica mais lento de forma alguma. Vocês não precisam ficar preocupados.
Então hoje eu estou aproveitando para desfazer esses mitos, e para quem ainda tem algum tipo de medo de praticar o jejum, não estou falando que você tem que praticar, só estou falando que se você já está à vontade para praticar e você tem medo de passar de tantas horas ou de fazer tantas horas, hoje a gente está tentando desmistificar isso e realmente destruir esses medos que podem estar atrapalhando resultados maravilhosos que você poderia estar tendo. Porque o jejum, gente, ele realmente é maravilhoso, né? Existe uma frase muito legal de um autor que agora eu não vou me lembrar o nome, que ele diz assim, que eu nunca vi ninguém morrer por ficar sem comer, mas por comer demais eu já vi muitas pessoas morrerem. Isso é uma coisa que vocês têm que guardar na vida da gente. A gente tem que tirar esse mito da nossa cabeça que a gente precisa comer. Você tem que comer. Você está gripada, você tem que comer. Você vai trabalhar, você tem que comer. Você vai estudar, você tem que comer. Não, gente, você não tem que comer. O nosso organismo é muito inteligente. Quando você tiver que comer, ele vai te dar fome. Se você está em jejum e está sem fome, você não precisa comer. Guardem isso, parem de ouvir regras criadas sem embasamento científico e ouçam o seu corpo, porque o seu corpo é o que mais entende sobre a sua vida e o seu bem-estar. Ninguém entende melhor, eu não entendo melhor, seu médico não entende melhor, seu nutricionista não entende melhor, ninguém entende melhor. O seu corpo, ele fala e ele te explica tudo. O que resta a gente é ter paciência de parar e ouvir o que esse corpo está falando. Porque tá tudo aí, tanto que quando você começa a fazer a cetogênica, o jejum, você começa, doutor, eu tô vendo, tô percebendo isso, eu tô percebendo aquilo. Você tá percebendo fatos e você vai perceber fatos que o seu corpo vem tentando te dizer há muitos e muitos anos, e você comendo, não teve a chance de ouvir. Então vocês podem ficar tranquilos, eu amo jejum, eu faço jejum, mas então podem ficar tranquilos, né? Obrigada, gente. Eu vou continuar então os nossos mitos. Quais são os outros mitos? Os minerais. Ah, doutor, mas você ficar sem comer vai acabar o cálcio, vai acabar o magnésio, vai acabar o fósforo, você vai ficar sem minerais? Não, gente, a gente não vai ficar. A gente tem reserva desses minerais, principalmente dentro dos nossos ossos, e a gente vai sim utilizar. Então foi feito um trabalho com até 2 meses de jejum 24 horas, tá, gente? Eu não tô aqui de forma alguma incentivando ninguém a fazer 2 meses de jejum intermitente, de jejum de 24 horas, pelo amor de Deus, eu tô falando do trabalho que foi feito. E nesses trabalhos, gente, não houve queda de nenhum mineral e, pasmem, não houve queda do potássio abaixo de 3. Então, a pessoa ficou em jejum durante 2 meses sendo monitorada. O mínimo que o potássio chegou foi a 3 e a pessoa absolutamente assintomática. Então, se você está fazendo 16, 18, 24, você de forma alguma vai fazer uma hipomagnesemia, uma hipocalcemia, uma hipopotassemia. Você não vai fazer. Você pode ficar tranquilo. Você pode manter o seu jejum sem medo nenhum, porque você vai sim ter muitos benefícios. Né? A gente passou já por fases de não ter alimentos, né? A gente infelizmente ainda tem povos hoje que passam por isso e as pessoas realmente se mantêm vivas. Algumas pessoas realmente passam fome, o que é muito triste, mas as pessoas estão lá fortes, resistentes, guerreiras, são pessoas simplesmente evoluídas fisicamente e espiritualmente, a gente não pode deixar de falar, né? Então, a gente aproveitando já essa coisa da espiritualidade, a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre uma questão que muitas pessoas me perguntam em relação aos tipos de jejum. Que tipo de jejum a gente pode fazer? Se eu comer isso, eu vou quebrar o jejum? Se eu comer aquilo, eu quebro o jejum? Então, vamos lá. Teoricamente, nós temos 3 tipos de jejum. Nós temos o jejum metabólico, nós temos o jejum calórico e nós temos o jejum religioso. Né? Então, o jejum religioso é o jejum, né? Muitas pessoas devem conhecer o jejum de Ramadã, né? Então, os adeptos ao jejum de Ramadã, eles fazem 30 dias de jejum seguidos, né? E durante esses 30 dias eles só podem comer quando tiver luz do dia, né? Então, geralmente eles comem
depois das 6 da noite até mais ou menos às 5 da manhã e passam o dia todo sem comer e beber nada. Então, no jejum religioso, inclusive, a água é proibida. Então, é um jejum religioso que absolutamente eu respeito, né? É fé. Então, a gente, claro, tem que respeitar. A gente não está aqui para julgar se é saudável ou não. É um jejum religioso e deve ser valorizado e respeitado por todos. Mas é um jejum absolutamente zero de líquidos não calóricos ou de qualquer outro tipo de alimento. Esse é o jejum religioso. O jejum calórico é o jejum que você não pode ingerir nada que tenha algum valor calórico. Então, no jejum, é exatamente essa frase, amor. É isso aí. E essa frase de Benjamin Franklin é excepcional. Então, o jejum calórico, você não pode ingerir nada que tenha valor calórico. A única coisa que você pode ingerir no jejum calórico são líquidos não calóricos. E aí você pode ingerir o café, você pode ingerir o chá, você pode ingerir água, você pode ingerir água com gás, você pode ingerir água saborizada assim, que você não vai estar quebrando esse jejum calórico. O jejum metabólico é o meu jejum preferido, é o jejum que eu gosto muito, é o jejum que eu faço e é um jejum que defende que você... pode deixar, Paulo, pode deixar. É um jejum que defende que se você ingerir alimentos que não aumentem a sua insulina... Um beijo, Lu, da minha turma de formatura, Zorra. Se você ingerir alimentos que não elevem a insulina, você mantém o jejum metabólico. Esse é o jejum que eu pratico, é o jejum que eu indico, né? Então, eu acho que é o jejum que, né, a princípio, você que quer um benefício, você deve sim fazer, porque ele é um jejum mais confortável, né? O leite de pó em coco, o leite de coco em pó, ele entra nesse tipo de jejum, né, gente? Então, uma coisa muito interessante de vocês saberem também, agora tem uma nova classe de jejum sendo defendida por alguns autores, né, que preconizam que se você ingerir até 50 gramas de proteína, você não vai quebrar o jejum metabólico. Isso é uma linha nova, tá, gente? 50 calorias, desculpa. Então, se você ingerir até 50 calorias ao dia, você não vai estar quebrando o jejum metabólico e aí entra algumas proteínas. E aí, no caso, você pode ingerir, por exemplo, meio scoop de whey, né? Isso é uma linha nova de defesa, tá, gente? Não tô dizendo que tem, que é essa que vale, só tô passando para vocês que é uma linha nova, sim, e que eu utilizo, sim, principalmente em alguns pacientes que eu acho que vale muito a pena. Você não pode passar de 50 calorias, então meio scoop de whey vai dar mais ou menos uma porção ideal para que você se mantenha em jejum. Então, eu acho que é uma excelente alternativa, por exemplo, para quem gosta de treinar em jejum. Eu amo treinar em jejum, mas naquele dia acordou com o estômago meio fundinho, querendo comer alguma coisa ou botar alguma coisa no estômago com uma maior substância antes de treinar. Então você pode pegar um café, misturar meio scoopzinho de whey, isolado, logicamente, de preferência hidrolisado, e treinar sem que assim você quebre o seu jejum metabólico. Eu particularmente faço isso às vezes, eu uso whey de cappuccino da Essential, porque eu adoro o sabor, então eu misturo lá no meu café, meio medidor, lembrando, meio medidor, e vou treinar e mantenho os benefícios do meu jejum metabólico, sem nenhum prejuízo a nível de insulina. Então, isso são linhas, e aí você deve sim optar pelo jejum que mais lhe agrade. Eu posso adiantar de antemão que, logicamente, o jejum religioso, você tem um sacrifício maior, mas os outros jejuns, particularmente, eles diminuem bastante os níveis de insulina, independente de você ingerir líquidos, alimentos calóricos ou não, né? E aí fica mais ao gosto de cada um, a preferência de cada um, né? E aí fica a pergunta, então, que todo mundo me faz sempre, inclusive acabaram de me fazer: quais são os suplementos que não quebram o jejum?
Então, os alimentos que não quebram o jejum, seja o jejum calórico ou seja o jejum metabólico, a gente já falou do café, né, do chá verde, do chá mate. Então, a cafeína, você já pode concluir que ela não quebra o jejum, mesmo o jejum calórico. As suas vitaminas e os seus minerais também não quebram o jejum calórico, tá, gente? Você pode manter os seus suplementos, os seus polivitamínicos, os seus minerais, e aí como suplementos você pode manter a sua creatina, ela não quebra o jejum calórico, você pode manter a sua L-carnitina, a sua betaína, a sua beta-alanina, também não quebra o jejum calórico, né? Então, para quem prefere o jejum calórico, esses suplementos estão aí liberados. E aí a gente tem alguns suplementos que não quebram o jejum metabólico, mas quebram o jejum calórico. Então, suplementos que quebram o jejum calórico. O MCT, como já me perguntaram aí, porque ele tem um valor calórico alto. O óleo de coco, obviamente. O ômega 3. Que mais? Não, minto, gente. Isso, eles quebram o jejum calórico, mas não quebram o jejum metabólico. A creatina, a carnitina, elas não quebram o jejum metabólico, mas quebram o jejum calórico, então corrigindo, tá, gente? E alimentos que quebram o jejum metabólico e quebram o jejum calórico. Então, esses alimentos que você deve consumir com moderação, e aí você já vai estar indo para aquela nova linha de defesa que eu falei, que você vai ficar com uma certa quantidade de proteína X por dia, mas pode sim entrar whey protein, isolado, hidrolisado, BCAA, caseína, glutamina, o beef protein. Esses suplementos, eles quebram ambos os jejuns, mas eles, na minha opinião, eles valem muito a pena, porque a gente sabe muito bem que eu uso um suplemento desse, e aí eu vou treinar. Quando eu treino, eu depleto muito a minha insulina, e então essa elevação que eu tenho, ela é mais ou menos equiparada, ela é equilibrada, compensada, né? Vamos dizer assim. Então a gente fica no 0 a 0. Então eu vou muito assim. Quando que você suplementa, Fernanda? A creatina, sempre que eu treino, eu gosto de suplementar no meio pro final do meu treino, eu gosto muito da creatina. A glutamina também eu gosto de suplementar. Mas o whey protein eu só vou tomar e o BCA quando realmente eu tô me sentindo mais fraca, mais cansada, ou quando eu treinei 25 minutos por aí, e aí nesses 25 minutos eu já tô meio sem energia, sem força, e aí eu realmente coloco um pouquinho de BCA ou um pouquinho do whey. Nunca uso os dois, obviamente, porque no whey protein eu já tenho os aminoácidos do BCAA, então você não precisa tomar os dois, nem deve tomar os dois, né, gente? E aí, já que a gente falou um pouquinho disso, a vitamina C entra nas vitaminas, né, gente? Não quebra o jejum, não quebra, pode tomar. Gente, nenhum medicamento, isso é uma coisa muito importante, ainda bem que ele me perguntou ali da vitamina C, nenhum medicamento deve ser suspenso por conta de jejum. Vocês não devem prescrever nenhum medicamento prescrito por seu médico com medo de quebrar o jejum, tá, gente? Medicamentos são soberanos e eles não devem ser suspensos de forma alguma sem indicação do seu médico, tá, gente? Atentem bem para isso, então não pode nem pensar em suspender nenhum medicamento seu. Então vamos falar um pouquinho agora, já que a gente explicou para vocês como é que funciona isso, de como você pode fazer o jejum. Ah, doutora, mas como que eu posso fazer? A gente tem vários tipos de jejum, né? Vocês já devem ter ouvido falar de vários deles, né? Mas a gente tem o jejum 5-2, né, que a gente chama de 5-2, que é um jejum que defende que durante 5 dias você vai comer e durante 2 dias você vai fazer um jejum que você não possa passar de 500 calorias por dia. Esse é um jejum que particularmente eu não uso, eu não indico, não é muito minha praia, porque tudo que se diz que nos remete a contar calorias ou a ficar apegada em números, aumenta a minha ansiedade, e eu acredito que aumente a ansiedade de muitos pacientes meus
e eu peço a eles que desapeguem muito de números, de contagem de calorias e etc., de balança. Então eu prefiro sim que eles façam os outros métodos de jejum que realmente não precisam você ficar contando calorias, nem pesando nada, enfim. Eu gosto muito do jejum 16 por 8, né? O jejum de 16 por 8 é aquele jejum que a gente defende que durante 16 horas eu não vou comer e numa janela de 8 horas eu posso comer quando eu tiver necessidade. E aí cabe a gente lembrar que nessa janela de 8 horas, cabe você preferencialmente optar por alimentos de baixo valor de carboidratos, né? Então, eu acho que nessa janela aí você deve abusar dos ovos, das saladas, das carnes, né? O abacate, nossos alimentos low carb, o quanto for necessário para você ficar saciado durante essas 8 horas e manter o jejum durante as outras 16, né? Eu acho muito cômodo você pular o jantar, você pular o café da manhã, embora eu tenha algumas pacientes que preferem pular o jantar. Eu particularmente tenho mais fome à noite. Mulheres, principalmente depois dos 40 anos, têm mais fome à noite. E a gente sabe muito bem que no fim do dia nossa serotonina baixa, a baixa do cortisol também acaba aumentando um pouquinho a ansiedade e a procura pela comida. Então, o jejum de 16 meu acontece assim: eu janto e pulo meu café da manhã. Quando eu faço isso, eu já ganho realmente as horas da noite e pulando o café da manhã e almoçando lá para 1 hora da tarde, eu já tenho as 16 horas de jejum. Então, eu acho que é um jejum bastante fácil, bem cômodo, não é sacrificante, você não fica ali contando a hora para poder comer e você tem um benefício muito bom, principalmente quando a gente fala em reduzir a insulina, né? Sempre que a gente fala em jejum, a gente pensa muito na insulina, porque você fazer uma dieta low carb, você fazer uma dieta cetogênica, você diminuir a sua ingesta de carboidratos, de fato diminui a sua insulina, mas nada baixa mais a insulina do que não comer, né? Então, obviamente, se você faz o jejum, o café é liberado no jejum, tá, Ivone? Pode comer tranquilamente. Se você faz um jejum, você vai ter uma diminuição muito maior dos níveis da sua insulina. Eu vejo isso muito no meu paciente que tem uma resistência à insulina e eu preciso vencer essa resistência. O jejum realmente ele me auxilia muito nessa diminuição dos níveis de insulina, né? O pré-diabético ele deve fazer jejum, porque o pré-diabético nada mais tem do que uma resistência à insulina. Então, quando o médico dele fala, você está pré-diabético, o que ele está dizendo é, se você não baixar a sua insulina, você ficará diabético. E aí, como a gente acabou de falar, nada baixa mais a insulina do que não comer. Então, uma dieta low carb é uma excelente estratégia para evitar um diabetes, uma dieta cetogênica é uma excelente estratégia, mas sem dúvida nenhuma a melhor estratégia é realmente o jejum intermitente. Né? O mecanismo do pré-diabetes é uma elevação crônica da insulina com uma falta de resposta dos nossos receptores a essa insulina alta. Então, a insulina ela funciona assim, o nosso pâncreas responde à nossa comida. Então, eu vou lá, eu como pão, Hoje o professor na aula falou uma frase maravilhosa que eu queria ter gravado para postar para vocês. O pão, gente, principalmente o pão branco, o pão de sal, ele deveria ser vendido com receita médica controlada, porque aquilo é uma bomba, né? É açúcar puro, tudo puro, tudo ali vira açúcar, tudo ali inflama, né? Então, eu amei essa frase que ele falou hoje, né? Foi maravilhosa. Mas vamos lá, a gente comeu pão. O pão vira açúcar, glicose. Essa glicose, ela não pode ficar andando sozinha no meu sangue. Porque senão eu vou dosar o sangue, vai estar a glicose alta, o que eu tenho? Diabetes. Todo mundo sabe disso. Então, glicose alta no sangue é diabetes. Então, o que o nosso pâncreas faz? Ele secreta a insulina vai lá, se liga naquela glicose do meu pão e a glicose vai realmente para onde ela deve ir. Então, vai para o cérebro, vai para os músculos e etc. O excesso dessa glicose armazenada
vai depositar no meu tecido adiposo, e aí vai para o meu pneuzinho aqui, vai para minha cintura, vai para o meu culote, vai para minha coxa e vai para o meu fígado também. Então, quando eu falo para vocês que esse excesso vai para o fígado, eu já estou falando para vocês que é isso que causa a esteatose hepática. A famosa gordura no fígado não é da gordura da carne, não é da gordura do azeite, não é da gordura do abacate. A famosa gordura do fígado nada mais é que esse excesso de insulina que o seu pâncreas armazenou para dar conta daquela glicose e não deu conta. Então, esse excesso de armazenamento vai se depositando para o nosso tecido adiposo. Quando não tem mais como expandir o tecido adiposo, começa a armazenar também no fígado. E, gente, não pensem que é só no fígado, não, tá? Se armazena também ao redor do pâncreas, ao redor do coração, ao redor do rim. A gente fala de fígado porque a gente vai lá, faz a ultrassonografia e tem lá a gordura ao redor do fígado. Ah, tá com esteatose hepática. Não pode comer gordura. Gente, pode comer gordura, tá? Coma gordura para acabar com a gordura. Dá vontade de escrever isso em letras luminosas e postar por aí afora para as pessoas pararem de enganarem os outros e fazerem vocês comerem pão, macarrão, arroz, feijão integral, 33 grãos para poder diminuir a gordura visceral, que só vai diminuir quando vocês diminuírem a ingesta de carboidratos, tá, gente? Então, lembrem disso. Aí voltando lá no jejum, que eu acabei me perdendo pelo caminho, mas não tem como a gente falar de uma coisa e não falar de outra, né? Então, gente, e aí o que acontece? Além disso, além desse tipo de jejum, a gente tem o jejum de 24 horas. O jejum de 24 horas, eu sempre falo com meus pacientes, com vocês que me seguem aqui, que vocês devem deixar ele acontecer naturalmente, porque gradualmente você vai evoluindo e você vai progredindo, né, em quantas horas de jejum. Quando você menos perceber, você está fazendo 24, sem sacrifícios. Mas vamos supor, você fez 18, fez 20. Tá com fome, gente? Come. Não forcem o seu corpo, não. Respeitem o tempo que o seu corpo precisa para evoluir e se adaptar ao jejum, porque cada um responde e se adapta de uma forma diferente. A gente não tem que comparar, eu já falei isso para vocês milhões de vezes, o nosso corpo com o corpo de ninguém. O que a gente tem que fazer é absolutamente aprender a respeitar, a ouvir e a atender o nosso corpo e o que ele pede. Então, se ele te pedir para comer depois de 20 horas de jejum, faz aquele omelete delicioso e coma feliz. Agradeça ao seu corpo por ter mantido esse jejum de 20 horas e se comprometa a, na semana seguinte, fazer 21 horas, 22 horas e progressivamente você vai ter um resultado maravilhoso. Vocês vão ver que é maravilhoso. Porque jejum é vida, né, gente? Jejum ele é capaz de melhorar o funcionamento do nosso corpo em N aspectos, né? Então, hoje a gente sabe muito bem que o jejum ele vem sendo defendido para tratamento de diversas doenças, né? Uma das últimas doenças que o jejum tem sido alvo das pesquisas, e isso daí são pesquisas ainda, tá, gente? Eu tô sendo muito franca com vocês, então não é para ninguém sair ensinando ninguém a fazer, mas hoje uma das estratégias e das esperanças de auxílio no combate ao câncer é o jejum intermitente, né? Porque o jejum intermitente, ele é capaz de estimular a autofagia, né? E aí, com essa autofagia, ele é capaz de renovar as células boas, né? E realmente ajudar na resposta à quimioterapia e principalmente enfraquecer as células tumorais, né? Com essa autofagia. Então, futuramente, as pesquisas vão realmente avançar e eu tenho certeza que vão caminhar para isso, né? Porque o que acontece? O jejum, ele diminui a resposta inflamatória. Eu sempre falo para vocês, e muita gente me pergunta isso, a inflamação é o quê, doutora? A inflamação é assim, nosso tecido adiposo, né, ele é capaz de secretar substâncias que a gente chama de citocinas inflamatórias e anti-inflamatórias. Quando você come muito ou quando por um processo seu de oxidação você tem uma desregulação desse funcionamento do seu tecido adiposo, você começa a secretar citocinas inflamatórias em excesso e diminui a produção das citocinas anti-inflamatórias. Com isso, você
simplesmente desregula todo o seu metabolismo e todas as suas células de defesa, de antioxidação e de funcionamento metabólico no geral, né? Então você tem um aumento de NF-kappa-beta principalmente, e NF-kappa-beta é uma citocina inflamatória bastante ruim e bastante deletéria. Então, por exemplo, o que acontece com uma célula quando ela tá tipo, a célula ficou envelhecida, a célula ficou doente, ela sofreu alguma alteração errada e ela tem um mecanismo de autodestruição, que é fisiológico e acontece para proteger o nosso corpo. Aí, o que acontece? Essa célula fala, eu estou muito doente, eu vou ter que me matar, vou ter que me destruir para dar origem a uma célula nova, para o organismo produzir uma célula nova saudável. Aí, essa citocina ruinzinha aí, essa citocina chamada NF-kappa-beta, ela chega aí nessa célula doente e fala assim, menina, não se mata não, vamos lá dar um passeio pelo corpo, você vai dar um passeio, você vai se sentir melhor. E aí essa célula que deveria se destruir, se autodestruir, ela não se autodestrói. Ela continua lá, atendendo às citocinas inflamatórias. E com isso você inflama mais o seu corpo e pode sim, de fato, desenvolver um câncer, né? Então a gente sabe muito bem hoje que a inflamação está diretamente relacionada ao câncer, né? Então, quando você faz um jejum intermitente, você ativa mecanismos que diminuem essas citocinas inflamatórias e aumentam as citocinas anti-inflamatórias, principalmente a adiponectina, que é a mais anti-inflamatória que tem. E aí você sai antioxidando o seu corpo e você sai varrendo essas células doentes e promovendo a destruição delas e proteção do seu corpo. Então, essa vai ser provavelmente uma dos assuntos mais defendidos futuramente em relação a jejum intermitente, além das outras doenças que a gente já sabe que melhoram, como agora há pouco falaram de mitocôndrias, né? Então, a biogênese mitocondrial, a formação de mitocôndrias, o jejum estimula essa mitocondriogênese, essa biogênese mitocondrial. O jejum, ele promove a diminuição da hemoglobina glicada, a diminuição dos triglicerídeos, a melhora dos níveis de HDL, do colesterol bom, ele promove a antioxidação, então ele melhora os níveis de apolipoproteína B e apolipoproteína A. Então, se a gente for parar e analisar todos os benefícios que o jejum realmente pode trazer para a gente, vocês vão ver que ele realmente é maravilhoso. Ele estimula a secreção de GH, ele aumenta realmente a intensidade dos nossos treinos e a resposta que a gente pode ter mediante um treino bem executado, né? Então, assim, são benefícios do jejum que hoje a gente não pode mais fechar os olhos, as pesquisas estão aí, não adianta ninguém querer tentar mais mistificar o nosso jejum, porque ele realmente é vida e ele realmente promove a vida, né? E aí a preocupação que muita gente tem, doutora, eu não posso mais fazer jejum porque eu não quero emagrecer. Você pode sim fazer jejum intermitente. Então, o que eu vou falar para vocês é assim, foi feito um trabalho com atletas com excelente IMC, um peso muito bom, e esses atletas fizeram jejum durante 2 meses, jejum intermitente, e ao final dos 2 meses não houve alteração do IMC e houve sim, unicamente e apenas diminuição do percentual de gorduras. Então, vou repetir, não houve diminuição do IMC, não houve redução de peso, mas houve sim uma redução importante do percentual de gorduras. Então, o jejum intermitente, ele diminui o peso? Sim, ele diminui o peso daquele corpo que precisa perder peso. Porque quando eu falo de jejum, gente, eu estou falando em ativar a nossa fisiologia, a inteligência do nosso corpo, do nosso organismo. Então, o nosso corpo não vai deixar o nosso peso cair se a gente não tem peso para cair, mas ele vai sim otimizar a resposta da nossa massa muscular e da nossa reserva de gorduras. Então, vocês podem ficar tranquilos, quem está magrinho com medo de fazer jejum, não precisa ficar com medo. Lógico que não precisa ficar fazendo 24, Deus
me livre, 48, né? Enfim, mas pode ficar assim, tranquilo e à vontade para fazer jejum, tá, gente? Não é para ficar forçando, é para ficar à vontade. O pessoal que tá fazendo o cetogênico cíclico, o desafio, tô vendo eles aqui falarem, sempre que a gente faz o carboidrato, no dia seguinte eu já falo para vocês pularem o café da manhã e de preferência fazer um treinozinho para a gente otimizar. Vocês vão ver que o músculo vai dar aquela inchada, né? Depois de carboidrato e pula o cafezinho da manhã, já otimiza aquela redistribuição de glicogênio ali e já vai melhorando o seu percentual de gorduras, né? Aproveitando para convidar vocês para o próximo desafio cetogênico cíclico, tá, gente? Amanhã, depois da nossa última super live, e amanhã vai ser nossa última, a gente vai abrir as inscrições para o desafio cetogênico cíclico de festas. Quem quiser participar, vai ser muito legal. Você vai poder comer seus carboidratos na noite de Natal, na noite de Ano Novo, no almoço de Natal, no almoço de Ano Novo, sem culpa, sem ganho de peso e principalmente com diminuição de percentual de gordura. Quem quiser já se inscrever, é só entrar aí no link do Instagram, tá, gente? No grupo do WhatsApp. Amanhã a gente vai abrir as inscrições assim que terminar a nossa super live. E quem se inscrever nas primeiras 24 horas a gente vai dar um desconto. Depois a gente não vai poder dar, tá, gente? Senão vai ficar injusto com quem estiver pagando normal. E vocês sabem que eu sempre faço tudo muito justinho, muito certinho. Mas eu quero convidar quem estiver participando a continuar. E quem não estiver participando e quiser começar, eu acho que vai ser muito legal. Então, ou clica ali aí no WhatsApp, ou então espera amanhã, depois da nossa live, que já vai abrir inscrição naturalmente. E a nossa intenção realmente é comer o panetone. Eu amo chocotone, tá, gente? Porque quando a gente fala de gordinho, de gordinha principalmente, a gente não vai falar de frutinha cristalizada, a gente vai falar de chocolate. Então eu gosto daquele panetone que tem bastante chocotone, que tem bastante chocolate, que tem aquela cobertura de chocolate maravilhosa. E ano passado eu ganhei um, gente, olha, ainda bem que meu marido me ajuda a comer, porque a gente sentou e comeu um chocotone inteiro numa sentada só. Ele come mais do que eu, chocotone, tá, gente? Ele tá aí ouvindo a live e ele come mais do que eu. Eu também amo rabanada, mas a rabanada minha tem que ser quente. Então, graças a Deus, como sou eu que como, eu não faço. A minha sogra faz uma rabanada maravilhosa. Eu amo rabanada, mas eu só como quente. Enfim, mas... E aí a gente vai poder ciclar o carboidrato nos outros dias também. E a gente vai fazer certinho pro Natal e no Ano Novo. Come sim, amor, todo mundo sabe que você come agora. E depois a gente toma o suco verde de chuchu para compensar o chocotone, né, gente? Bom, nas festas de fim de ano, na hora de ciclar o carboidrato, o álcool vai entrar sim, porque a refeição vai ser livre, né, gente? Vai ser ceia. No mês que vem, para quem já perguntou, a gente realmente não vai fazer os outros desafios. Então, mês de dezembro, a gente só vai ter exclusivamente o desafio cetogênico cíclico, porque a gente vai ciclar, chuchu sim, chuchu não tem gosto no suco. A gente vai ciclar na noite de Ano Novo e na noite de Natal, e no almoço de Ano Novo e no almoço de Natal. Então, diferente do desafio cetogênico cíclico desse mês, a refeição lixo vai ser dupla na noite de Natal e na noite de Ano Novo, mas aí eu vou explicando para vocês gradualmente. Hoje vocês já vão receber as orientações de amanhã, o grupo que está terminando esse mês, né? Eu já mandei e daqui a pouco vai estar disponível lá na plataforma para a gente compensar realmente a jacada de hoje, né? Eu não jaquei hoje, porque quando meu marido está aqui, gente, eu como muito mais do que quando ele não está. E como ele foi embora hoje, eu não comi hoje, fui na academia, já postei a foto, vocês viram. Vou comer daqui a pouco um hambúrguer sem pão, vai poder mais de 100 ml na noite de Natal, mas é só na hora do ciclo, tá, gente? Então, a receita do suco é assim, o suco eu inventei, e eu brinco com meu marido do chuchu, porque a primeira vez eu falei que ia fazer o suco com chuchu, e ele disse que não ia tomar, que chuchu é a pior coisa do mundo. Aí eu botei limão, né? Coloquei limão, coloquei couve, coloquei gengibre, coloquei chuchu e maracujá congelado. Eu tenho a polpa do maracujá congelada lá em casa. Um pouquinho de xilitol, bati e botei chuchu
E aí eu falei com ele, tá bom, fiz sem chuchu, pode tomar. E ele tomou, repetiu o copo, lotado de chuchu, não tinha gosto de chuchu nenhum. Porque chuchu, gente, é vida. Chuchu não dá gosto de nada. Chuchu é rico em vitamina e mineral. Então o chuchu é muito bom como nutriente. E é água, gente. Chuchu tem gosto de quê? De água. Então você pode botar água, mas bota o chuchu, bota o gengibre, bota o limão, bota o maracujá, bota a couve, bota hortelã. E aí você vai fazer um suco de verde, de chuchu, delicioso, que não tem gosto de chuchu e vocês vão amar. Vocês vão fazer muito xixi, que faz muito xixi, e dá uma saciada boa e é excelente para compensar no dia seguinte, principalmente aquelas jacadas que a gente dá para dar uma detoxicada. Vocês não gostam tanto de detox? Ah, eu vou comprar um detox. Compra detox nenhum, gente. Para de gastar dinheiro à toa. Isso eu vou falar para vocês. Não gastem dinheiro com essas coisas de detox, de internet. Pelo amor de Deus, de intestino, de comprar intestino. Gente, essa de comprar a flora intestinal foi de cair o furiquinho do bumbum, para falar no português educado para vocês. Pelo amor de Deus, gente, não caia nessas enganações, porque isso daí é só para vocês gastarem dinheiro. Quer fazer um detox maravilhoso? Faz um detox com suco de chuchu, de limão, de gengibre, de maracujá, com bastante água, bate, toma o dia inteiro, que vocês vão fazer o melhor detox da vida de vocês. Então, eu não sei se o chuchu é caro, mas chuchu aqui no Brasil, gente, graças a Deus o chuchu é barato. Eu espero que não inflacionem o chuchu, pelo amor de Deus, né, gente? Então, o suco verde é ótimo para o intestino, bota bastante couve, né? Se hidrata bastante e, enfim. Olha, amanhã eu vou resumir para vocês mais ou menos um pouco de tudo. Então, assim, eu até acho ótimo se vocês quiserem me dando sugestão. Amanhã eu vou falar um pouquinho de suplementos amanhã, particularmente, porque hoje acabou não dando tempo. Então, amanhã eu vou falar um pouquinho dos principais suplementos. Mas se vocês quiserem alguns outros temas e puderem mandar por direct, eu já dou uma olhadinha hoje à noite, quando eu for começar a ler e tal, e escrever mais ou menos os tópicos do que eu quero falar para vocês. E amanhã a gente vai se encontrar para nossa última super live, que foi maravilhosa. Eu tô amando falar com vocês. Eu falo pelos cotovelos, vocês já repararam. E quando eu posso falar, se não me segurar, eu falo muito. Só quando a minha garganta começa a ficar seca, porque já não tem saliva. É chuchu cru, gente. Sabe o que eu faço? Eu faço assim, eu tenho uma cozinheira maravilhosa. Lucimar, querida, eu sei que você não tá aqui, mas um beijo pra você. Então, a Lucimar, quando vai lá em casa, ela vai na minha casa uma vez por semana, a Lucimar pica chuchu, congela, ela tira as polpas do maracujá e congela, ela pica couve picadinha pra mim e congela, tudo já nas porçõezinhas. Aí eu vou jogando e vou batendo já, tudo prontinho, ela facilita muito minha vida. Então eu aconselho vocês a fazer assim: pegar o chuchu, picar, descascar, né? Picar e congelar para não estragar, porque às vezes na correria da semana não deu tempo, quando você vai procurar para fazer o suco e estragou. Então vocês congelam, que não estraga, mantém, e na hora que vocês forem bater, um beijo para Jaqueline, noiva do Marcos, porque ele já pediu um monte de vezes. Então, Jaqueline, um beijo. Que aí quando vocês forem procurar, sempre vai ter lá o chuchu, para não faltar o chuchu, junto com o limão, repetindo, a couve, o maracujá, o gengibre, o hortelã, fica uma delícia. Pode botar ou xilitol, ou sucralose, ou stevia, ou adoçante que você preferir, né? E aí amanhã às 20 horas a gente vai voltar e vai fazer a nossa última super live. Aí eu já vou estar na minha casa, no Rio de Janeiro, junto com meu marido, com os meus filhos e meus cachorros. E eu amo voltar pro Rio, gente. Eu gosto muito de São Paulo, eu sou muito bem acolhida aqui, mas eu amo voltar para minha casa. E aí amanhã a gente já vai fazer isso, já vai falar de lá. E os temas que vocês quiserem falar, que eu fale, vocês podem mandar por direct as sugestões, que aí, como eu não tô respondendo perguntas, um beijo para o Wise ou Easy, não sei. Um beijo para você que está sempre participando. E aí amanhã a gente vai falando, eu já vou falando direto sobre isso, para a gente poder fazer essa coisa também bem dinâmica, igual foi hoje, igual ontem. Amém, Rosana querida, um beijo para sua família também. E amanhã eu vou estar aqui de novo, tá, gente? Um beijo para vocês e a live vai ficar disponível. Quem quiser o desafio cetogênico cíclico de festas, amanhã a gente vai falar e vai abrir as inscrições. E quem quiser, clica aí no WhatsApp que tá aí no link do Instagram. Um beijo e bom fim de sábado e bom começo de domingo. Beijo!